Oi, tudo bem? Bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é uma parte de uma série de vídeos que eu tô fazendo sobre como funciona um sintetizador modular, tudo explicado em português e bem explicado assim do zero. Até agora, nos outros vídeos da série, a gente viu sobre como funciona o sintetizador em si, né? O que ele é, qual é o tipo de formato, o que são os módulos, por que ele chama modular, né? Como que ele produz os sons e tudo mais. No vídeo de agora, a gente vai ver como funciona a integração desse sintetizador com o software de produção de música, como por exemplo o Ableton, que eu vou usar nesse vídeo, mas pode ser qualquer outro software, tipo Pro Tools, Logic, Fruity Loops, etc. E como fazer então que o computador controle ele, e é aí que ele se torna muito útil como instrumento musical verdadeiramente, né? A gente pode controlar ele pelo software, que é o que a gente vai fazer na maioria desse vídeo, e a gente também pode controlar ele com um controlador MIDI como esse daqui. E com isso, ele se torna de fato um instrumento musical moderno, assim, no qual a gente consegue usar ele como parte de um instrumento, como parte de uma música que a gente esteja fazendo. Como, por exemplo, essa daqui, que é uma música que eu estou fazendo e eu estou usando esse synth modular como camadas de som em alguns dos instrumentos. Então, como por exemplo, se eu tocar um trechinho dessa música, essas tracks aqui roxas são gravações desse sintetizador modular tocando a música. E aqui, se eu solar eles, no contexto da música, a parte que é o synth modular aqui é esse som aqui. Tem um em cada ouvido. Né? E daí eles no contexto da música toda. Beleza? Então o objetivo do vídeo hoje vai ser, eu vou começar desde o começo, assim, bem básico, os sons que a gente vai fazer aqui, controlado pelo Ableton, até chegar e vamos refazer esses sons aqui. Eu queria mostrar antes, porque assim, vai ser, no começo pode parecer bem inútil, bem chatinho o som, mas eu queria mostrar que dá pra fazer ele ficar legal. Então a primeira coisa, a gente tem aqui um projeto do Ableton vazio, beleza? E aí, assim, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é fazer uma track de áudio, como essa daqui, que é onde a gente vai gravar o sintetizador e por onde a gente vai escutar ela, né? Então, eu tenho aqui uma track de áudio normal, certo? E eu tô botando o input dessa track de áudio como o input 2 da minha interface aqui, que no caso é uma Scarlett. Essa interface tá usando, o microfone que eu tô falando com vocês está no input 1, e eu vou botar o sintetizador no input 2. Então, só para mostrar como exemplo, se eu botar direto aqui a saída de um oscilador, tá? Ele tá ali, eu posso controlar ele manualmente. Mas, como dá para perceber, está muito alto. Isso aqui é com o ganho da interface no mínimo, e mesmo assim está alto demais. Então, o que eu vou fazer é botar a saída do filtro. Então eu tenho a saída do filtro indo aqui no input da interface, e eu vou botar o oscilador como input do filtro, porque assim, dessa maneira a gente tem controle do volume, porque esse filtro aqui tem um controle de volume, certo? Então, vamos escutar. Beleza? Então isso aqui é a parte de gravar o som do sintetizador modular, está resolvida. Agora, o importante para ele se conectar com
o Ableton é esse módulo cinza aqui. E para quem viu os vídeos anteriores vai ver que esse módulo cinza não estava aqui. E é justamente porque esse módulo ele serve para você poder controlar um sintetizador modular por MIDI. Então qual módulo é esse? Esse aqui é o Doepfer, é a empresa Doepfer, e o módulo é o A193. E ele é um MIDI to CV converter, ou seja, um conversor de MIDI para CV, que é voltagem de controle. Se você não sabe o que é voltagem de controle, dá uma assistida nos vídeos anteriores. E não precisa ser esse módulo aqui, mas existem outros módulos que fazem basicamente a mesma função, que é o quê? Ele pega um sinal de MIDI que você está mandando ou do DAW ou de um teclado MIDI ou de um outro synth que tem a saída MIDI, que daí iria direto para o conector MIDI, e transforma em voltagem de controle que você usa para controlar diferentes coisas do sintetizador modular. Para isso, aqui no Ableton, então, quando eu conecto isso pelo USB, ele aparece como uma possível saída de MIDI e uma track de MIDI aqui. Então está escrito aqui USB MIDI. Então o que acontece? Geralmente quando você tem uma track MIDI em um software desses, se você estiver acostumado com só usar sintetizadores virtuais, instrumentos virtuais, pode ser que você nunca tenha configurado a saída de MIDI. E muitas vezes você pode configurar a entrada de MIDI, que no caso aqui está para o meu Launch Key, que é o meu controlador MIDI aqui. E esse é o MIDI Input. Só que tem também a configuração de MIDI Output. E por que essa configuração existe? Porque você pode ter várias tracks MIDI no software, controlando vários sintetizadores diferentes, certo? Você tem que escolher a saída aqui. Então eu tenho uma track MIDI e ele está saindo para o meu módulo MIDI to CV. Portanto, se eu botar aqui um clipe MIDI e eu vou botar uma melodia, eu vou botar, por exemplo, um Dó, Ré, Mi, Fá, tá bom? Beleza? Então a gente tem um loop de Dó, Ré, Mi, Fá e ele vai ficar tocando aqui. E você pode ver que essa luzinha aqui já está piscando. A gente tem a saída de voltagem de controle desse módulo. E olha o que acontece assim que eu botar ela no controle desse oscilador. Beleza? Então o que aconteceu aqui? Essa nota MIDI que está no pianinho do Ableton, ela está sendo decodificada por esse módulo e ele está produzindo uma voltagem analógica que controla esse oscilador. Porém, esse oscilador, como você notou, quando eu mudei aqui a nota, ele mudou relativamente. Então, ele está fazendo a escala do Ré, Mi, Fá ali, só que ele está fazendo isso a partir da posição que tiver esse botão. Portanto, antes de tudo, eu vou afinar esse botão usando um afinador no celular aqui, um afinador de guitarra normal. Aqui eu vou botar um Lá, pode ser qualquer nota, né, se você tiver um afinador cromático. E por que é importante a afinação? Porque se a gente for usar só o sintetizador ele mesmo, não tem problema, mas se a gente vai compor uma música e a gente vai ter outros instrumentos virtuais tocando no mesmo projeto do que esse synth, a gente quer que ele esteja afinado, certo? Então agora ele está afinado, então a partir disso, se a gente voltar lá com a nossa escalazinha, então agora, quando a gente toca essa escala, a gente sabe que ele está de fato tocando as notas do Ré, Mi, Fá. Porém, tem uma outra configuração que eu preciso fazer aqui, o básico, para ele funcionar como a gente espera. Porque o que acontece? No momento, então, a gente está controlando as notas tranquilo. Só que se eu fizer essas notas serem mais curtas, né? E quiser repetir duas, então vai ser Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, né? Por exemplo, aqui, olha como é que ele soa no momento. Ele não faz diferença nenhuma. E como você pode perceber, eu tenho que ficar mutando essa track porque ele não para de tocar as notas. E se você se lembra do vídeo do oscilador
do funcionamento do oscilador, lá eu expliquei e mostrei que o oscilador ele nunca para de oscilar, ele não tem uma informação para ele começar a oscilar e daí parar. Como esse sintetizador é modular, cada uma dessas funções ela é dedicada a um certo módulo, né? Você quer ter o controle disso, de quando que ele começa, quando que ele para, etc. E para isso, então, a gente tem que usar um outro módulo, que é o amplificador, porque o amplificador ele nos dá o controle justamente do volume, né? E a gente vai usar um outro sinal que esse tipo de módulo de MIDI-to-CV produz, que é o sinal do gate. Essa luzinha aqui, não dá para ler, mas aqui está escrito gate. E o que acontece? Se você notar, quando eu toco a track MIDI ali, ela pisca a cada vez que uma nota é tocada no Ableton. Então o gate ele é tipo uma informação de portão. Então, quando ele está fechado, ele está fechado. Quando tem uma nota tocando, ele está aberto. Se eu tocar o teclado, quando eu aperto a nota, esse sinal está aberto. Quando eu solto a nota, ele fecha. Então eu vou usar esse sinal para controlar o volume do amplificador. Com isso a gente pode fazer com que a nota soe quando a gente toca e deixe de tocar quando a gente solta a tecla ou quando o MIDI não manda informação. Beleza? Para isso então, em vez de eu botar o oscilador no input do meu filtro, eu vou botar o oscilador no input do meu amplificador. Só que eu quero filtrar esse sinal de volta, então eu vou botar a saída do amplificador de volta para onde estava o input do filtro. Beleza? Dessa maneira a gente só adicionou aqui um amplificador no meio do caminho. Beleza? Aí a próxima coisa que eu vou fazer é que o amplificador ele é um Voltage Control Amplifier, né? Tem um vídeo explicando só o fato do que é esse Voltage Control tudo. Mas qual que é a importância do amplificador ser um Voltage Control Amplifier? Porque o volume do amplificador pode ser controlado por voltagem também. E ele tem uma entrada aqui, que é essa daqui, que é a entrada de controle de voltagem de controle do amplificador. Então ele vai controlar o ganho do amplificador de acordo com o volt que tiver nesse cabinho aqui. E eu vou botar esse cabinho na saída de informação de gate ou de porta do MIDI. Ou seja, toda vez que toca-se uma nota MIDI, esse módulo converte essa informação para uma voltagem positiva nessa saída aqui. Essa voltagem positiva vai fazer com que o volume do amplificador suba quando essa nota está sendo tocada e depois abaixe de novo, o que dá o efeito de que ele só vai tocar quando a gente quiser. Na verdade, o oscilador está sempre produzindo a nota e esse aqui ele está simplesmente abaixando ela e deixando ela passar quando a gente quiser. Então olha a diferença. Então esse é o básico e agora com isso a gente consegue criar nossas melodias aqui. Só que eu posso tornar o som um pouco mais complexo e para fazer isso eu queria usar um outro oscilador para fazer dois sons, né, com o mesmo sinal de controle. Então, o que eu vou fazer é eu vou pegar esse sinal que controla a nossa nota, botar num splitter e dividir em dois. Um para o oscilador que a gente já estava escutando. Eu vou pegar agora uma cópia desse sinal de controle e controlar um segundo oscilador. A saída desse outro oscilador eu vou botar na minha outra entrada do amplificador. E agora a gente tem um som mais complexo. E aí eu posso dar uma desafinada nesse daqui e afinar de ouvido para fazer um som um pouquinho mais interessante. Ó. Beleza? Então, como é que vai funcionar? A gente tem uma track MIDI e uma track áudio, que ambas são usadas para esse sintetizador. Eu vou botar a MIDI primeiro e o áudio depois, porque ela começa aqui e depois a gente grava de volta aqui, certo? Então, se eu quiser gravar agora, vamos dizer que eu gostei muito dessa melodiazinha e eu quero gravar ela. Então eu vou botar para gravar. Beleza. Agora, isso está gravado aqui. E se a gente escutar...
gente agora pode começar a mexer com isso daqui. Só que tem um pequeno detalhe, que é que se você olhar, se você notar, a nota tocou aqui e ela foi gravada com um delay, né? Esse delay aconteceu porque, para eu poder fazer o vídeo aqui, eu estou usando a interface com um driver de áudio que não é o ASIO, que é o que é mais eficiente, para eu poder gravar o microfone de forma separada, etc. E por isso causa um delay maior do que o normal. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo é, eu vou ajustar manualmente e botar para frente, né, esse som, para que ele fique alinhado com o tempo correto. Beleza? Ele está no tempo correto do projeto. E daí qual que é o legal? O legal é que uma vez que a gente tem esse áudio aqui, a gente pode começar a botar efeitos de áudio, né, e tratar ele como qualquer outro instrumento virtual, tipo, no sentido de que a gente pode manipular ele ainda mais. Então eu vou botar, por exemplo, um reverb aqui. E a gente pode gravar então agora outra versão dessa melodia, mudando as notas um pouco aqui com o sintetizador. E para isso, então, para não ficar confuso, eu vou agrupar essas duas tracks. Eu vou chamar ela de modular 1, beleza? E para não precisar criar todo essa setup de novo, eu vou simplesmente vir aqui e duplicar essa modular 1. E agora eu vou chamar essa de modular 2. E apagar o áudio que está aqui, mas não apagar a track MIDI. Aí o que acontece? Eu posso daí gravar um pouquinho diferente com essa. Então vamos dizer que eu gostei, vamos dizer que aí eu mexi lá, tal, fiz o meu som e agora eu gostei, quero gravar. Então vamos lá. Beleza. Uma vez gravado, eu vou só ajustar para aquele delay que eu tinha mencionado. E vamos escutar os dois juntos agora. Com isso, daí a gente pode começar a fazer coisas criativas, como por exemplo, imagina se tivesse um kick aqui. Então, só por questão de exemplo, vou mostrar um kick, né? Eu vou botar ele numa nova track. E eu vou botar também um compressor fazendo uma sidechain aqui. Eu não vou explicar muito bem o que é isso, porque eu só quero mostrar um exemplo de o que a gente pode fazer. Beleza? Então são exemplos de que como que você pode compor, né, aqui com um teclado, um pianinho, aí mandar para o seu sintetizador e gravar de volta e daí usar ele, mixar, como for. Beleza? Nessa mesma pegada, se eu pegar agora essa configuração que está aqui e abrir uma música que eu mostrei como exemplo no começo do vídeo, no qual eu já compus e tem um sintetizador que eu fiz com o Serum, que é um sintetizador virtual muito bom, inclusive, mas que eu queria ver como é que ficaria se eu fizesse o analógico, porque quando eu compus ele, eu estava querendo o som de um sintetizador meio analógico. É muito mais fácil você compor com um sintetizador virtual ali e depois brincar com o som do analógico, certo? Então, vamos só ouvir como é que é esse sintetizador ali. Então aqui agora a gente está escutando o sintetizador virtual, né? Beleza? E ele tem esse arpejo e ele tem uma track MIDI ali e um arpejo. Então o que eu vou fazer eu já deixei preparado aqui uma track para gravar um modular. Então,
Da mesma forma, a gente tem uma track de MIDI que está mandando para ele e uma track de áudio na qual a gente pode gravar de volta. E eu vou então copiar esse clip MIDI e botar aqui no nosso modular. E o arpeggiator, que é o que faz esse arpejo, também está ali. E portanto, agora se eu vou mutar o synth original virtual e vou tocar só o synth modular para a gente escutar. Então, esse som que agora está tocando é a mesma melodia do synth virtual, só que está de fato tocando por aqui. Eu vou mexer um pouco aqui para vocês verem que de fato está tocando aqui. Você consegue ver que essa luzinha pisca junto com essa informação, e essa aqui que mostra o áudio, o volume do áudio também. Beleza? E aí, como eu já sei que está afinado e tal, eu quero vir e gravar esse mesmo sintetizador, esse mesmo arpejo, só que com o synth modular ao invés do virtual. O que eu vou fazer? Eu vou botar para gravar aqui e eu quero fazer um build-up, né, na track que tem o filtro vai mudando. Então eu vou mudando ele lentamente e a gente vê como é que fica. Beleza, daí então eu gravei aqui a parte toda. Eu vou vir compensar aquele delay que do qual eu já tinha falado. E daí o que eu vou fazer agora é fazer uma camada. Então eu quero fazer 2 camadas de synth, eu vou botar um para cada lado do ouvido e com pequenas diferenças no som. Então eu vou duplicar isso, dar uma brincada com o som um pouco. Beleza? Tô feliz com o som lá, vou gravar de volta. Então agora eles dois com reverbs e um para cada lado, som mais ou menos assim. E daí no contexto da música toda, eles são assim. Beleza? E daí se a gente comparar, por exemplo, nesse momento aqui, o synth original, que estava mutado agora, soa assim, o virtual, e os modulares soam assim. Então é isso, espero que tenha dado para entender um pouco como que um sintetizador modular é usado para fazer música. Acho que deu para perceber que o som dele é
é sempre um pouco diferente, assim, o objetivo não era tentar ver qual é melhor ou pior, o Serum, que é o digital, e esse, é uma questão de gostos e timbres, né? E, na minha opinião, os dois são muito legais e o legal é justamente ter essas diferentes opções, assim, e com módulos como esse aqui, fica muito fácil de você usar o synth modular como um instrumento de forma bem fácil. Se alguém ficou com alguma dúvida ou ficou interessado com alguma coisa mais específica, me diz nos comentários que daí eu posso fazer outro vídeo explicando. Valeu, um abraço.